E boa noite a todos, bem-vindos a mais uma edição do TEDx Porto Interview. Eu chamo-me Norberto Amaral e sou organizador do TEDx Porto e nós estamos cá para mais uma edição destas entrevistas em que nós conversamos com antigos oradores das nossas edições do TEDx Porto e aprofundamos as suas ideias, os seus temas e vamos em muito mais detalhe, vamos à procura de muito mais detalhe do que aquilo que era possível dentro dos 15 minutos que era dado a cada um dos oradores. Hoje vamos ter connosco a Emília Vieira, que é fundadora e CEO da Casa de Investimentos. Boa noite, Emília. Boa noite, Norberto. Muito obrigada pelo convite. Tenho muito gosto de estar aqui. Muito obrigado a nós. Olha, é um imenso prazer, é com imenso prazer que nós te recebemos e que vamos ter esta conversa hoje e que assim teremos a oportunidade de falar sobre muito mais coisas. Desde já aviso a todos vocês que estiverem em casa que se quiserem podem comentar deixar um comentário debaixo do vídeo aí no vosso Facebook e nós vamos estar aqui atentos e quando houver uma pergunta eu coloco-a à Emília. Está combinado? Muito bem, Emília, temos aqui uma série de questões interessantes. Para full disclosure, a Emília sabe algumas das perguntas que nós temos para esta noite, porque é importante também se preparar, porque algumas das perguntas são bastante mais profundas e, portanto, isto é mesmo para nós conseguirmos dar-vos o maior detalhe possível para todos vós. Bem, Emília, nós temos aqui uma questão que acho que é absolutamente fundamental. Tu trouxeste-nos ao nosso palco o ano passado, quando o tema era confiança, ou trust, um tema muito interessante, que é o investimento baseado em valor. Isto tem a ver muito também com a confiança, mas eu queria que tu próprio pudesses explicar, em breves palavras, o que é que entendes por esta filosofia de investimento em valor. Investimento em valor, o termo em si é uma redundância, porque qualquer investimento deve ser centrado no valor, deve ser centrado em analisar a diferença entre o preço, que é quanto custa, e o valor, que é quanto vamos receber. E por isso o investimento em valor centra-se na análise daquilo que são os fundamentais das empresas, daquilo que é a riqueza que a empresa produz e o que nós procuramos é comprar muito valor a desconto. Por isso, o que a filosofia de investimento em valor traz é um conjunto de princípios, de forma de pensar e de atuar e até de nos preparar para a volatilidade do mercado financeiro e tomar partido dessa volatilidade para criar valor para os clientes. E esta questão de nos centrarmos no valor é essencial. Porque qualquer operação de investimento deve proporcionar a segurança do capital e um retorno satisfatório a prazo. Ora, nós só conseguimos ter segurança do capital e um retorno satisfatório se comprarmos um ativo a desconto, se comprarmos com aquilo a que nós chamamos margem de segurança. Então, se a margem de segurança nos é dada pela diferença do quanto vale relativamente ao quanto nos custa, e nós queremos ter sempre muito mais valor do que aquilo que pagamos por ele, nós temos que saber o que é que os ativos valem. E esta é a essência, qualquer definição de investimento deve assentar nisto, em sabermos qual é o valor. E o que nós fazemos na Casa de Investimentos é exatamente isto, é seguir aquilo que nós chamamos os 4 filtros de investimento e ver se percebemos muito bem o ativo, como é que ele transforma cada euro ou cada dólar que investe num €1,20 ou num €1,25 ou num €1,15 ou o que for, como é que ganha os lucros. E por isso, se nós percebermos muito bem o negócio, se conseguirmos entendê-lo bem, então passamos à segunda fase, que é ver se este valor, ao filtro 2, ver se de facto este negócio tem vantagens competitivas duráveis, que o distingue dos concorrentes, que lhe permite ganhar retornos acima da média. Muito bem. Se assim for, passamos este segundo filtro e o terceiro filtro será ver a capacidade dos gestores para alocar capital, de gerirem no melhor interesse dos acionistas. Passando independentemente de perceber o negócio, de ele possuir vantagens competitivas e de termos gestores capazes e honestos a alocar capital e a gerir o negócio, nós queremos comprar a um preço sensato, porque o preço é o que nos vai, relativamente à tal margem, àquilo que é o valor que o ativo produz, é que nos vai dar um retorno melhor e garantir a segurança do capital. Isto é bastante importante quando tu fazes investimentos, portanto, o teu trabalho. Eu acho que está aí um bocadinho o volume um bocadinho alto novamente, e no som eu estou a ver um bocadinho de eco, por isso vejam se conseguem reduzir um bocadinho o volume. Parece que ao bocado estávamos a testar isso. Já ajustei aqui um bocadinho. Ótimo, obrigado. Desculpem. Vamos ver então.
Para quem está em casa a ouvir-nos, para estar completamente contextualizado, a Emília é gestora de investimentos e, portanto, faz investimentos em ações na Bolsa e faz estes investimentos como para gestão de investimentos de pessoas, de clientes, os seus clientes, sejam eles institucionais ou privados. Imagino que tenhas tanto institucionais como privados, não é? Mas aqui nós gerimos para clientes individuais, empresas, family offices e cada vez muito mais empresas também. E por isso em contas individuais. Recentemente a Casa foi também licenciada para gerir instrumentos de investimento coletivo e vamos ter em breve um fundo de investimento para a poupança mais pequena, em que de facto aqui é um investimento já todo agrupado num fundo e em que participarão, esperemos nós, centenas e milhares de claro. investidores. Claro. Isso, agora voltando aqui atrás um pouco, existe esta filosofia de investimento em valor e, de facto, e tu muito bem disseste, deve ser a filosofia. Agora, eu sei que existem outras, não é? Devem existir outras, porque esta é aquela que, tanto quanto eu sei, vocês analisam os fundamentais de todas as empresas, veem, de facto, esses filtros pelos quais as empresas têm que passar para poderem, vocês tomar uma decisão de fazer um investimento, uma compra, mas eu imagino que existirão outras filosofias, não digo oposição, mas por uma forma diferente de pensar isto. Como é que a vossa filosofia, que é esta filosofia mais abrangente, consegue comparar-se com essas outras? Há comumente outras estratégias de investimento e desde logo uma com a qual nós não concordamos nada com a distinção, que é dizer-se que é o investimento em crescimento. E investimento em valor é naturalmente investimento em crescimento, porque o crescimento faz parte do valor. Quando nós aferimos o valor de uma empresa e vemos o que é que ela pode produzir ao longo do tempo, ao descontar estes cash flows para o aumento atual, para verem quanto eles valem, nesse valor está incorporado a capacidade da empresa crescer e de continuar a reinvestir parte dos seus lucros para crescer. Portanto, para nós essa distinção não faz absolutamente sentido, porque o crescimento é parte integrante do valor. No entanto, há quem a distinga. Agora, se de facto investimento em crescimento for imaginar que empresas que começam por crescer 60% ou 70% ao ano podem manter esta taxa de crescimento indefinidamente e nós vamos atrás desta loucura e compramos a múltiplos de avaliação que não fazem sentido nenhum, não, nós não somos investidores nesse tipo de crescimento. Nós temos sempre que ter aqui uma âncora muito forte no valor e comprar ativos que a capacidade de produzir retornos a longo prazo produz riqueza para os investidores e não embarcar numa atitude especulativa de imaginar que o futuro será sempre cor-de-rosa para sempre. Depois há uma outra forma de olhar para o investimento que são abordagens diferentes, que é a análise técnica. Eu diria que estas estratégias são sobretudo estratégias especulativas, porque nada têm a ver, em momento algum, fazem a aferência do que vale o ativo, daquilo que ele produz. É muito mais centrado naquilo que é um padrão que ocorreu no passado e tentar imaginar que ele vai repetir esse padrão. E nós, recentemente, obviamente, tivemos esse tipo de estratégia. As recomendações que davam seriam altamente negativas. Esse tipo de estratégia faz que, quando o mercado está a subir, se continue a acreditar que pode continuar a subir, quando está a cair, irá continuar a cair. E, por isso, não vemos, esta é mais uma forma de especular com base no padrão de comportamento passado de um título e nada tem a ver com a tal âncora de valor. E aliás, isso também nos anos 90, não é? Quando houve aquela literalmente maluqueira de investimento nas empresas tecnológicas dos anos 90, na Nasdaq, não é? Via-se que investíamos na expectativa que aquilo crescesse, mas não sabíamos, não é? Essa é um pouco uma estratégia de momentum, que é ir atrás daquilo que está hoje a dar, basicamente, e que está a subir e, portanto, embarcar numa estratégia em que está a juntar muitos investidores e em que, no curto prazo, os investidores veem o seu investimento a ser remunerado. Mas isso é importante, para que isso funciona a longo prazo, era importante que houvessem sempre compradores dispostos a fazer subir os títulos.
Claro. A questão é que nós não devemos investir no pressuposto de que alguém vai desejar mais no futuro ter um título que nós compramos. Nós devemos investir a um preço sensato, que aquilo que é o rendimento que o ativo vai produzir, ou os lucros que produz no caso de uma empresa, uma parte é paga sob a forma de dividendos, a outra parte será reinvestida para ampliar o negócio, para continuar a crescer, para continuar a reforçar as suas vantagens competitivas e, por isso, neste sentido, aquilo que é uma estratégia de investimento em valor olha para tudo isto. Uma estratégia de momentum olha para uma tendência e espera que ela se repita. Portanto, esta, na nossa opinião, é mais uma forma de especular. E depois poderíamos falar naquilo que é o timing de mercado, que é basicamente o que os investidores gostariam muito todos de fazer. E há alguns que defendem que o conseguem acertar e conseguem sair quando o mercado cai ou antes dele cair e conseguem comprar antes dele ter subido. Na verdade, nós não acreditamos que isto seja possível e por isso... Aliás, deixa-me precisamente falar sobre isso. Já falaste aqui duas ou três coisas que nos leva precisamente à questão seguinte. Tu, na tua talk, no TEDx Porto, ano passado, tu demonstraste, através de um gráfico muitíssimo bem feito, que a longo prazo que o investimento em ações é aquele que trará mais retorno e com um grande grau de certeza. Obviamente estamos a falar de um horizonte de 5 anos no mínimo, por caso de haver até lá alguma descida do mercado, mas que olhando para longo prazo que nós conseguimos ter sempre essa garantia, essa segurança, lá está, essa confiança em que vamos conseguir ter um retorno do nosso investimento. Isso tem sido sempre, até agora, desde que nós conhecemos os mercados de ações como no formato que eles têm atualmente? Tem sido sempre assim, porque a estratégia de investimento em valor foi fundada logo no seguimento da Grande Depressão e por isso tem o teste de mercado ao longo de quase 9 décadas, passou pela Segunda Guerra Mundial, por uma série de recessões, pela grande bolha tecnológica, pelo crash de 87, pela crise financeira de 2007-2009 e de facto é uma estratégia intemporal, exatamente por isso, porque no final, da mesma maneira que nós compramos uma ação ou compramos um imóvel e olhamos para a renda que podemos ter nesse imóvel, numa ação nós devemos ter o foco do valor. A filosofia de investimento em valor não só nos faz olhar para os fundamentais e ter um quadro mental centrado no valor para aproveitar estas quedas, como nos dá, obviamente, também aqui aquilo a que nós chamamos poder aproveitar da volatilidade do mercado para tirar partido a nosso favor. Portanto, permite-nos também ver que numa parte muito substancial do tempo, preço e valor não são a mesma coisa no mercado financeiro. Preço é o que conta, valor pode haver uma diferença entre preço e valor durante largo tempo. E por isso, a estratégia de investimento em valor é consistente, está focada em comprar a desconto e com o tempo o mercado vai fazendo as correções, o mercado teve sempre manias, teve sempre bolhas, há sempre encantos com determinada tendência, determinada estratégia, ora é tecnologia, ora pode ser outra coisa qualquer. No século XVI foram umas tulipas na Holanda e, portanto, aqui a filosofia de investimento em valor é quase como uma estrela polar, é uma orientação de longo prazo de criação de riqueza e, na verdade, ao passar, não quer dizer que tenha constantemente a melhor performance, mas é que proporciona maior consistência, rendimentos mais seguros, é onde nós sentimos que temos o nosso valor, o valor que investimos mais protegido porque compramos a desconto. E depois, com o tempo, o mercado dar-nos a razão. Olha, outra pergunta que eu tenho para ti é o seguinte, é que isto, para quem nos ouve, isto pode parecer algo bastante alígeno, é um bocadinho difícil porque, lá está, tem muito jargão técnico. Quando nós falamos em filosofia de investimento em valor, as pessoas começam logo a pensar o que é isto exatamente? E depois já há imensos livros escritos sobre este tema, existe alguma matemática, existem muitos sistemas e formas de analisarmos toda a performance das ações até determinado ponto para finalmente tomar uma decisão. E isto é uma coisa que, lá está, precisamos de muitos conhecimentos e precisamos de muita experiência. Agora, eu presumo que um comum mortal consiga mesmo assim fazer um investimento. Imagino que uma pessoa consiga fazer um investimento, tomando uma boa decisão e literalmente esquecendo, digamos assim, durante algum tempo aquele investimento para que aquilo possa ter o seu tempo de maturação.
Por outro lado, pode, lá está, investir em fundos de investimento, como tu mencionaste há pouco, ou então pode literalmente ter uma carteira, um portfólio de ações gerido para conseguir, a longo prazo, garantir que tem o seu retorno. Existem mais outras formas, além destas? Como é que, de facto, uma pessoa pode entrar neste mundo da forma mais simples possível? Tens muita razão, aquilo que é fundamental no investimento é ser simples. Nós só devemos investir naquilo que compreendemos e também por isso na TEDx, naquela que foi a minha intervenção, se bem recordas, é muito centrada e a Casa de Investimentos tem sempre esta aliança muito grande com a educação financeira. É fundamental que as pessoas compreendam os investimentos que estão a fazer, que tenham sintonia com aquilo que está a fazer o gestor de dinheiro. Para criar uma relação de confiança, há pessoas que gostam, obviamente, e a quantidade de informação disponível hoje e a facilidade com que acedem aos mercados financeiros é até exagerada e, em muitos casos, é nociva para os investidores, porque têm tantos instrumentos, muitas vezes alavancados, tanta coisa online que compram e vendem ativos que trocam de mão a toda a hora. O que é fundamental para criar valor, para proteger a riqueza a longo prazo, nem é tanto, digamos, um montante com que se inicia, mas é ter a estratégia certa, começar o mais cedo possível, ser investidor durante décadas, conhecer muito bem aquilo em que estamos a investir. Muito bem. E por isso, olha, eu ia precisamente pegar nesse ponto, que é, este tema, sendo um tema relativamente complexo, nós temos forma, e estando a Casa de Investimentos, obviamente, também tendo este pilar da educação financeira como sendo um dos seus grandes pilares e das suas grandes áreas de atuação, eu sei que vocês têm uma oferta para quem está a ouvir-nos, não é? De um livro que é muito importante para explicar exatamente como é que é esta filosofia. Podes muito brevemente explicar, enquanto eu vou... O livro é o livro de investimento em valor, do Christopher Byrne. A ideia foi traduzir um livro que explicasse de forma simples que investir em valor deve ser ter a tal estratégia certa, analisar as empresas em que se investe, comprar a desconto, e é importante ter foco no longo prazo, ser disciplinado e ter paciência. Ser disciplinado implica aguardar pelo tal desconto e depois esperar, quando compramos, esperar depois que se materialize a capacidade da empresa criar riqueza. E isto é a filosofia de investimento em valor, o livro explica isto muito bem. E então, a Emília tem 10 exemplares deste livro para oferecer, e como é que vocês, se quiserem obter uma cópia, podem fazer? O que é que vocês devem fazer? Eu vou, daqui a uns segundos, publicar nos comentários deste vídeo um link que vocês podem seguir, inscrevam-se lá, ponham lá os vossos dados, os vossos contactos para poderem receber o livro se receberem. E há uma pergunta que é: qual foi o melhor investimento que vocês fizeram na vossa vida? E as 10 perguntas, aliás, as 10 respostas mais interessantes, mais originais, vão receber um livro em casa. Portanto, aproveitem. Vou desde já colocar, está aqui o link, acabei de o fazer, deve estar a aparecer dentro de alguns segundos. Eventualmente, para quem estiver a ver isto posteriormente, verá o link já desde o início. Mas já está publicado. E agora tudo o que vocês têm que fazer é preencher, seguir esse link, preenchê-lo, e muito obrigado, Emília, pela vossa generosidade em oferecer estes 10 livros. Acho que vai ser, de facto, contribuir para a literacia financeira dos nossos ouvintes. Muito bem, temos muito gosto. Obrigado. Olha, outra pergunta que já agora, levando isto aqui para um tema mais divertido. Tu, na altura, quando estiveste a fazer a tua talk, mencionaste que com os... Eu não sei exatamente agora, exatamente como é que tu disseste, mas com 50 mil euros nós conseguimos fazer um bom investimento, um bom portfólio. É preciso assim tanto dinheiro, Emília? Não, esse foi um exemplo que eu dei e pronto, e ficou, foi a âncora, como obviamente veio a acontecer, foi a âncora com que ficaram e com que brincaram depois o resto da conferência. Mas não, na Casa de Investimentos nós gerimos, até este momento, carteiras individuais. Para fazer um investimento, procurando minorar, reduzir os custos de transação ao elaborar a carteira, ao comprar os ativos, para os reduzir ao mínimo, obviamente que é necessário ter uma quantia de valores que implique que o custo mínimo para executar estas compras seja o mais baixo possível. E por isso, de facto, os 50 mil euros, não apenas por isto, como também para fazermos algumas posições, por exemplo, quando temos uma empresa como é a Amazon ou a Google, que estão na nossa carteira e no nosso site essa informação também está disponível, são empresas que cotam, uma delas a 2.300 ou 2.400 dólares,
e, portanto, para fazer uma posição de 3% ou de 4%, ou tens uma ação ou tens duas. Portanto, é necessário aqui um montante mínimo para fazer uma carteira. A vantagem é que agora, com o fundo, já não acontece assim, porque, obviamente, o investidor vai ter uma unidade de participação e vai poder ser cliente da casa de investimentos a partir de 1.000 euros. Por isso, e fazer reforços constantemente na conta. Por isso, nós quisemos também tornar acessível à poupança mais pequena e não apenas à poupança mais pequena, porque o conceito, eu trabalho no setor financeiro há 30 anos, comecei a trabalhar no Banco Português do Atlântico em 1989. E, na verdade, a maior parte das pessoas não tem uma história positiva a investir em ações. Houve uma grande distribuição de capital, normalmente perderam dinheiro, enfim, não havia uma estratégia consistente, ouvia-se um amigo ou o senhor de banco ou alguém que sabia umas coisas ou o primo, mas, na verdade, o mercado financeiro não é assim e não deve ser assim e, portanto, aquilo que nós achamos que é de facto relevante é haver uma estratégia de criação de valor e por isso nós temos, a casa vai continuar a caminhar aqui em duas avenidas. Por um lado, as contas de gestão discricionária para clientes de montantes mais elevados e por outro, para quem não tem montantes suficientes, para quem está disponível para começar a investir com um montante mais pequeno, ter aqui uma forma de verem que afinal investir em ações é hoje uma excelente alternativa de rendimento, até porque quando olhamos para aquilo que são as alternativas na taxa fixa, ou obrigações ou depósito a prazo, o rendimento é nulo, ou então poderá ser de 2% ou 3%, mas com riscos muito elevados, como são obrigações, em que há o risco de perderem o seu dinheiro. Emília, duas perguntas aqui. Estou aqui a surgir duas perguntas aqui pelos comentadores. Uma delas é sim e não, é muito rápida. Pergunta quando é que o fundo vai estar acessível. Presumo que vai estar em breve, não é? O fundo vai estar muito em breve. Está já a documentação na CMVM. Nós fomos autorizados em novembro passado, final de novembro. Tivemos conhecimento já um pouco mais tarde. E por isso o fundo está a ser tudo preparado. O fundo vai estar disponível muito em breve. Nós temos uma lista de contactos que estão à espera há mais de 4 anos, quando iniciamos o processo de constituição de obtenção de licença para gerir organismos de investimento coletivo. Mas demorou este tempo, este é um negócio altamente regulado e tivemos este longo caminho até chegar a esta licença. Tem aqui outra pergunta também, o Francisco Pires Tavares, ele faz esta pergunta, vou olhar aqui para aquilo que ele escreveu. Isabel, como investir em imobiliário e a viver do imobiliário? Aconselha que seja feito através de um grupo de investidores? Na Casa de Investimentos nós não nos dedicamos ao imobiliário. Sobre isso eu não daria qualquer opinião porque percebo muito pouco, não seria a melhor pessoa para dar conselhos em investimentos imobiliários. Muito bem. Olha, então, continuando, eu tenho aqui uma questão que eu acho bastante importante também, porque é o seguinte, nós estamos a viver numa fase que parece que há uma secura completa de capital, ou pelo menos uma secura de transações comerciais devido a esta situação da pandemia. No entanto, não quero começar já a colocar essa questão, mas quero criar o caminho para lá chegarmos, porque há aqui algo que eu acho que nós podemos refletir um pouco, e pelo qual gostaria imenso de ouvir a tua opinião, que é o seguinte. Como sabes, o teu trabalho basicamente é investir em ações, depois as empresas, obviamente, para poderem ter esse valor de investimento por parte das pessoas que têm esse capital, vai depois pagar uma percentagem de volta, seja trimestral, semestral ou anual, na forma de dividendos. E existem, no entanto, aliás, isto é o nosso óbvio, é o nosso status quo. Mas existem algumas vozes e uma delas, basicamente, é a Mariana Mazzucato, que é uma professora da London School of Economics, do University College. Mariana Mazzucato tem transmitido, tem articulado uma série de ideias, precisamente através de TED Talks que ela já deu, que esta forma das empresas, de uma forma geral, não estou a dizer que são estas, não estou a falar em nomes particulares, como alguns das ações ou só no mercado de ações, mas estas ideias de nós investirmos, mas depois retirarmos uma grande fatia na forma de lucros, falamos também, por exemplo, na forma de dividendos, não é? Para os seus investidores, que é algo que cria problemas a nível de liquidez das empresas e que também, de certa forma, limita o seu crescimento. Como é que tu responderias a esta perspectiva do mercado de investimentos, Emília?
Essa é uma questão de alocação de capital nas empresas. As empresas ganham anualmente os seus lucros e, de facto, estabelecem, porque há empresas que não pagam dividendos, a Amazon, a Google, nós temos uma série de títulos em carteira que não pagam dividendos e estamos, inclusivamente a Berkshire, e estamos muito satisfeitos com isso, se reinvestirem muito bem esses lucros. A questão é esta. Em média, as empresas do S&P 500, que é o maior índice de ações americanos, pagam 50% dos seus lucros são distribuídos sob a forma de dividendos e os outros 50% são reinvestidos. Ora, aqui não há uma regra única para todos. Uma empresa como a Johnson & Johnson aumenta há mais de 60 anos o seu dividendo todos os anos. É considerada uma aristocrata a pagar dividendos. Mas a verdade é que naquilo que reinveste ela consegue criar riqueza para todos. Criar riqueza para clientes, porque produz bens e serviços que são úteis, para os seus acionistas, para gestores, e por isso este é o chamado modelo virtuoso. Mas a Amazon faz o mesmo, no entanto, não distribui dividendos nenhuns, mas consegue reinvesti-los a taxas extraordinárias, porque reinveste o seu dinheiro muito bem na empresa. Portanto, aquilo que a Mariana defende, se de facto uma empresa, nós concordamos com a perspectiva da Mariana Mazzucato, se de facto uma empresa redistribuir dividendos, quando tem necessidade de reequilibrar a sua estrutura de capitais, porque tem excesso de endividamento, por exemplo, obviamente que é errado. Nós preferimos ver uma empresa cortar o seu dividendo para conservar liquidez, como vimos algumas nesta crise, para conservar liquidez no seu balanço, para permitir ter operações mais fortes, fortalecer as suas vantagens competitivas e reforçar o investimento. Mas esta é uma pergunta extraordinária, Norberto, esta que fizeste, porque na verdade esta é de facto uma das grandes vantagens de investir em ações que nenhum outro ativo, nenhuma outra classe de ativos tem. Quando nós investimos num imóvel, o retorno é uma renda. A renda não é imediatamente reinvestida. Quando nós investimos numa obrigação, recebe-se o cupom e esse rendimento não é imediatamente reinvestido. Quando uma empresa ganha os seus lucros todos os anos, e muitas retêm uma proporção grande desses lucros na sua atividade para reinvestir, nós vamos ter aquele rendimento, vai ter um rendimento composto sobre ele. Porquê? Porque nós, imagina uma empresa que ganha uma taxa de 12% ao ano, consegue retornos de capitais de 12% ao ano. Se distribuir metade e na outra metade a reinvestir e conseguir ganhar mais 12%, nós estamos a fazer aqui o compounding, a compor retornos a taxas extraordinárias a longo prazo. Nenhuma outra classe de ativos tem esta vantagem. E se de facto uma empresa tem grande capacidade para reinvestir, porque a questão é esta, é que a decisão de alocação de capital é uma espécie de corrente transmissora de valor para o acionista. Tal e qual. Os alocadores de capital, se fizerem investimentos ruinosos com esse dinheiro, naturalmente estão a destruir valor. Se estiverem a investir por investir e não conseguirem uma taxa de retorno razoável, obviamente que estão a destruir valor ou a adicionar pouco valor. E nesse sentido, por exemplo, a Microsoft, entre 2000 e 2008, fez uma série de compras que não foram boas compras, de outras empresas que não foram boas compras. E nessa altura teria sido melhor distribuir esse dinheiro sob a forma de dividendos, até porque tinha um balanço muito sólido e podia fazê-lo. No entanto, noutras alturas fez investimentos extraordinários e conseguiu com eles potenciar muito a atividade e aumentar os lucros para o futuro. O que nós vemos quando olhamos, por exemplo, para uma Google, quando olhamos para uma AirCap, para uma Amazon, para estas empresas, o que nos importa, ou para uma Tencent ou a Alibaba, o que nos importa é ver a que taxa é que esta empresa consegue reinvestir estes dividendos, que retornos é que tem nos capitais investidos. E por isso, não há uma única solução, não há uma coisa certa ou errada. Agora, é errado se os gestores distribuírem dinheiro a mais e pagarem um dividendo exagerado, quando na verdade deveriam ter uma empresa mais sólida que protege não só o trabalho, os trabalhadores, como os seus acionistas. E este é um ponto essencial nesta discussão. Esta é de facto a forma como o dinheiro, como estes lucros vão ser realocados e se adicionam valor é fulcral. E por isso nós
estamos em linha com aquilo que pensa a Mariana Mazzucato, que aliás o livro é o valor de tudo e por isso é centrado no valor e tem um pensamento muito interessante. Aliás, é engraçado que na semana passada saiu a lista de oradores do TED deste ano. Teria lugar em julho em Vancouver, mas eles acabaram por virtualizar o seu evento e, portanto, o evento vai desenrolar-se ao longo de várias semanas e a Mariana vai ser novamente uma das oradoras. Ela foi oradora no ano passado, no TED Summit, em 2019, já foi oradora outra vez, portanto, vai ser a terceira TED Talk dela. Eles devem adorá-la, claramente, e ela vai, não sei falar exatamente sobre o quê, mas lá está, vai ter mais uma oportunidade para partilhar estas suas ideias. Porque, de facto, aqui, aquilo que eu acho que a maior preocupação é, de facto, garantir que há um crescimento sustentado, que não é um crescimento que, tipo, hemorrágico para os investidores, mas que também não é um crescimento em que a empresa mantenha tudo para si e os investidores venham a ganhar apenas pelo crescimento das ações, que, como dizes muito bem, a Amazon e a Google fazem, mas não é necessariamente o mesmo. Não são todas as empresas que conseguem, lá está, recolher a confiança dos seus investidores para saber que podem dar-se ao luxo de não pagar dividendos, não é? É um bocado isso, não é? Da confiança, isso, não é? É muito verdade isso e, sobretudo, aqui a grande diferença está mesmo naquele terceiro filtro que eu falava há pouco relativamente à filosofia de investimento em valor, que é avaliar a qualidade dos gestores. E na avaliação da qualidade da equipe de gestão de uma empresa é ver qual é a história que estes gestores têm como alocadores de capital. E se tiverem, de facto, uma história muito boa a alocar capital, a reinvestir os lucros destas empresas e a ter os seus bónus exatamente indexados àquilo que é o desempenho das suas ações, a criação de valor para a empresa, é de facto o alinhamento de interesses, é de facto fundamental para que haja uma criação de valor e para que se crie aqui um círculo virtuoso para todos, para o mercado como um todo, e por isso é de facto muito importante. Emília, eu tenho aqui outra questão. Antes de colocar a próxima questão, queria só recordar a todas as pessoas que nos estão a ouvir, a seguir-nos em direto, ou obviamente também depois, posteriormente, que, aliás, não, para já em direto, se quiserem podem colocar questões como um comentário e eu colocarei as questões aqui à Emília. Portanto, qualquer questão que vocês tenham para a Emília, estejam à vontade para o fazer agora e terão a oportunidade até ao final desta transmissão. Emília, então vamos avançar um pouco mais nesta direção do que é que está a passar neste momento com a pandemia, com a Covid. Aquilo que se viu quando começámos aliás, coincidiu mais ou menos no início de março, em Portugal e no resto dos países da Europa, que se começaram a fechar as sociedades para se poder conter o vírus, foi aquilo que me pareceu quase como um pânico dos mercados de capitais. Exatamente o que é que aconteceu na altura? Porque aquilo que nós vimos foi um crash imediato, não foi? Foi isso mesmo. Nunca na história tivemos uma queda tão rápida num espaço de tempo tão curto. Os investidores não conseguiram tempo para pensar, porque é demasiado fácil vender e comprar, porque houve mercados que ficaram completamente disrompidos, como foi o mercado obrigacionista, nomeadamente em high yield, que caiu praticamente tanto como as ações, como o mercado acionista. Aliás, isto foi comum. De facto, esta crise ocorreu ao mesmo tempo o problema com o petróleo e a queda no preço do petróleo. E, portanto, as duas coisas juntas tiveram uma magnitude muito grande. A rapidez com que os mercados caíram, a falta de bom senso, a falta de liquidez noutros mercados, nomeadamente nos mercados de crédito, fez com que os investidores vendessem aquilo que tinha mais liquidez e onde era mais fácil de fazer dinheiro. Okay. E, neste caso, investir em ativos de grande liquidez é uma enorme vantagem, até por isso, até porque se tiver que sair, se tiver que se vender, consegue-se vender. E as ações têm essa vantagem, sobretudo quando são ações de grandes marcas mundiais, como aquelas em que nós investimos na Casa de Investimentos. Muito bem. Dito isto, e se comparar com algumas das crises anteriores, não só nunca foi tão rápido, e portanto já era expectável. Aliás, nós escrevemos um artigo no final de março, julgo que é de 27 de março, um ensaio para o Jornal Económico, que era exatamente intitulado Quanto tempo demoram os mercados a recuperar? Porque uma queda tão rápida, as quedas muito rápidas, são sempre precedidas de recuperações também rápidas e por isso para nós também não nos fazia sentido algumas
quedas foram de tal forma violentas e abruptas, nós tivemos várias vezes o maior índice de ações do mundo, o S&P 500, a cair 8, 9%, um dia caiu 11%. E isto não é naturalmente normal, isto foi uma venda forçada, foi o pânico generalizado dos investidores e a necessidade de fazer liquidez. E o que é interessante é que quando nós estamos aqui a reunir estas perguntas, já reparamos que muitos dos índices já voltaram, não ao nível que estavam antes, mas houve ali uma espécie de salto, não é? Um bound, em que parece que chegaram ao fundo, mas depois começou-se uma bola de elástico, uma bola de borracha, voltaram outra vez para cima, para um nível ainda aquém, mas mesmo assim já bastante longe dos níveis mínimos. Isto é normal também acontecer por mesma razão, não é? Ou seja, aquilo que leva muito para afundar também leva depois as pessoas a perceberem-se que aquilo era só pânico e, portanto, voltam a uma posição um bocadinho mais resguardada, não tão negativa, embora também não tão positiva como antes, não é? Há vários pontos aqui que nós podemos referenciar. Desde logo, desta vez, a intervenção dos bancos centrais e, sobretudo, da Reserva Federal Americana, que foi avassaladora, foi muito rápida. Desta vez, em 10, 11 semanas, respondeu com grande rapidez. Na crise financeira demorou cerca de 80 semanas a 89 semanas a responder à crise e, por isso, a resposta rápida trouxe mais calma ao mercado obrigacionista, aos mercados de crédito, para que o dinheiro continuasse a fluir e se deu liquidez a 14 dos principais bancos centrais de todo o mundo, portanto, pondo aqui também, criando esta liquidez e permitindo que os mercados funcionassem e que não tivessem estes grandes solavancos, fez com que veio trazer estabilidade ao mercado. E depois, na recuperação, basicamente, nesse ensaio que escrevemos, nós comparamos com aquilo que se passou ao longo praticamente dos últimos 100 anos. Em todas as correções anteriores, com exceção da Grande Depressão, os mercados, depois de quedas muito fortes, no ano seguinte recuperaram, subiram 52%. Portanto, por isso, essa é uma das razões pelas quais não faz muito sentido nós estarmos a vender tudo no pânico, porque depois esperamos um bocado e quando nós vamos a comprar outra vez de volta já está o mercado acima e perdemos a oportunidade. A questão é essa. Onda, não é? A questão, Norberto, é que há um estudo da JP Morgan do início deste ano, chama-se Investors Retirement Guide 2019 e que vem dizer que entre 2000 e final de 2019, quem tivesse perdido os 10 melhores dias de mercados financeiros teria reduzido o seu investimento, o seu retorno para metade do que era o S&P. Nós estamos a falar de mais de 7.000 dias. Poderes acertar nestes 10 era extremamente difícil. Portanto, o que nós fazemos quando o mercado corrige, quando nós conhecemos muito bem os ativos, e essa é a vantagem de um investidor em valor sobre a grande parte dos investidores, porque o conhecimento profundo do que são estes ativos, da força dos balanços destas empresas, da qualidade dos retornos que geram, da capacidade dos gestores de tomarem medidas para suavizar esta crise, dão-nos a convicção de que temos um ativo bom em carteira que temporariamente está a cotar a um preço muito diferente daquilo que é o seu. E, portanto, perdemos esse dinheiro, perdemos o principal do aumento, potencial de aumento do nosso investimento. Exatamente. Ao ter disponibilidade, e março foi o melhor mês de sempre em termos de reforços da Casa de Investimentos, porque nós explicamos isto e é uma das grandes vantagens da Casa de ser investidor em valor e da nossa aliança aqui com a educação financeira, com prestar o máximo de informação, de transparência aos nossos clientes, é exatamente criar uma sintonia de interesse e mostrar que efetivamente, explicando-lhes o valor que está inerente aos ativos, que isto é uma situação de pânico, que o mercado recuperará, como recupera sempre. Ao investir num momento destes, estão a potenciar muito os retornos a longo prazo e essa é importante, o investidor tem que estar preparado para passar por estes solavancos. Certo. E se mantiver de facto o pé firme, se tiver a convicção daquilo que é a qualidade do ativo em que investiu, e lá está, as outras estratégias, na maior parte dos casos não têm, stop losses, momentos, etc., não têm esse conhecimento. E isto dá-nos a tal estrela polar que nos guia para fora destas crises e que nos irá permitir sair mais fortes. Aliás,
o normal é que, normalmente, as boas empresas consigam sair destas crises mais fortes. Sim. E nós também, como investidores, não é? Porque aquilo que estamos aqui a dizer... Exato. Aquilo que estamos aqui a dizer basicamente é isto, é que para nós conseguirmos estar bem no mercado é estarmos sempre dentro do mercado, porque senão, se sairmos, nós vamos perder possivelmente alguns dias maus, mas certamente vamos perder também muitos dias bons. Certo? Vamos evitar muitos dias bons, sem dúvida. Essa é de facto a mensagem. Isso é de facto o ponto-chave. Um investidor tem que ter assistente permanente e, com o tempo, o mercado vai oscilando para cima. Faz correções, estamos preparados para ela, mas vamos aumentando a riqueza a longo prazo. A consistência é chave no investimento. Isso. E, mais uma vez, o investimento em valor mostra-nos que o pessimismo é, de facto, o momento ideal para fazer compras boas. Nós não somos pessimistas, antes pelo contrário, nós somos otimistas, pacientes, que acreditam na capacidade das empresas de produzirem cada vez mais riqueza com mínimos, com menos. Sim. No entanto, gostamos do pessimismo, gostamos dos preços que o pessimismo produz. Sem dúvida. E é nesses momentos que nós gostamos de alocar capital. Emília, tem aqui duas questões lançadas pela mesma pessoa, o David Tomé. Uma delas é, quais as perspectivas para a inflação no curto, e médio e longo prazo? O que é que tu achas que é que vai acontecer com a inflação agora? Porque ela tem dado em mínimos históricos, temos andado a viver numa série de anos seguidos com a inflação muito baixa, isto vai manter-se assim? Norberto, hoje não há qualquer pressão inflacionista no mundo, antes pelo contrário. Isso. Nós não fazemos qualquer previsão e também achamos que não é importante. Okay. Os investidores atribuem demasiada importância a prever o que é o futuro. Não é necessário, nós não precisamos de fazer essas previsões. O que é de facto relevante é a tal estratégia consistente de criação de riqueza e não arranjar, se nós tivermos que estimar muitas variáveis macroeconómicas para investir, nós vamos falhar redondamente em muitas coisas. Nós devemos centrar a nossa análise no ativo e na sua qualidade e no desconto a que o conseguimos comprar. As variáveis macroeconómicas, houve períodos de inflação grande em que se conseguiu ganhar muito dinheiro, ter bons retornos no mercado financeiro e portanto, hoje a inflação não é um problema. Também se falava, depois da grande intervenção da Reserva Federal em 2008, 2009, que viria a inflação, e a verdade é que tivemos estes anos todos praticamente com a inflação muito baixa e sempre controlada. Portanto, um dia virá, deve vir, mas também aí estar investido em bons negócios no mundo, eles conseguem sempre passar, os bons negócios conseguem sempre passar a inflação para o investidor final. Até por essa razão é bom investir em ações. Muito bem. Olhem, novamente aqui um aviso para quem nos está a ouvir. Nós, e antes de prosseguirmos com a entrevista, tivemos aí um problema para os vistos, o site que é utilizado para fazermos a recolha de informação, para podermos oferecer-vos o livro do Investimento em Valor, esteve em baixo, é intermitente. Então, o que é que nós sugerimos? Vejam outra vez os comentários. Se conseguirem fazer a participação através do site, força, voltem a tentar se não der imediatamente. Caso não consigam, enviam um e-mail para nós, está lá o endereço de e-mail nos comentários e nós depois enviamos-vos um e-mail a pedir mais informações, para no fundo, ou então dar-vos a possibilidade de vocês preencherem os vossos dados naquele mesmo formulário mais tarde, quando tivermos a certeza que está a funcionar. Para quem não estava completamente a par do que é que está a passar, estamos a oferecer 10 livros, 10 exemplares, uma oferta muito generosa por parte da Emília e da Casa de Investimentos, de um livro chamado Investimento em Valor, o livro do Investimento em Valor, e é um livro curto, mas muito fácil de compreender e que todos nós, assim, com a sua leitura, conseguimos certamente perceber muito melhor o mercado de capitais e como é que adotamos esta filosofia de investimento, ok? Bem, Emília, tem aqui mais uma ou duas questões que têm a ver com isto, que é... Estas crises que acontecem, eu não diria só ciclicamente, porque nós nunca temos propriamente um período que seja mais ou menos o mesmo, as coisas acontecem com alguma frequência, mas nunca sabemos exatamente quando é que acontecem, mas existem de facto estas crises, umas financeiras, outras mais reais como esta, e aquilo que eu queria aqui saber da tua parte era, aquilo que se nota é que em muitos destes momentos é quando muitas das empresas grandes, ou que vêm a ser grandes, nascem. Recentemente eu fiz uma pequena pesquisa online e descobri assim de repente uma série delas. Por exemplo, na última recessão que nós tivemos, a grande crise de 2007, 2008, nasceu a Uber e outras empresas bastante grandes, obviamente. Antes disso, em momentos obviamente diferentes, a General Motors, a General Electric, muitas outras empresas. Isto é uma característica destes momentos.
quando parece que está tudo, lá está, como estavas a dizer há pouco, quando há tantos pessimistas, já há sempre alguém que é otimista e avança, ou é simplesmente uma questão estatística, acontece, as empresas grandes e pequenas estão sempre a ser criadas e não há propriamente uma relação de que são criadas? Não, é natural que das crises saiam grandes ganhadores e saiam grandes perdedores. É natural que das crises saiam formas diferentes de vivermos e de ver o futuro e por isso, e que as nossas necessidades às tantas sejam reinventadas e apareçam endereçadas pelas empresas de forma diferente. Portanto, sim, as crises têm um efeito muito renovador também nas economias e por isso é natural que isso também aconteça. E esta crise tem naturalmente ganhadores, tem, como dizias há pouco, o mercado recuperou de facto, mas recuperaram determinadas áreas, recuperou a área tecnológica e alguns títulos já estão a fazer máximos, aliás, face aos números que tinham feito em fevereiro, antes do início da queda sobre a pandemia, porque já havia a pandemia, mas ainda não tínhamos a consciência de que nos afetaria tanto a nós, e, portanto, também aqui aquilo que nos parece efetivamente, há setores que recuperaram muito rapidamente porque são menos afetados, mas há setores que há mais incerteza e não sabemos ainda o que se vai passar a seguir, quais vão ser os níveis de desemprego e que é extraordinariamente importante também. Há muita incerteza. Consegues dar-nos alguns exemplos de setores que foram mais afetados e aqueles que foram menos afetados até agora? Por exemplo, o setor energético foi extremamente afetado, o setor financeiro, porque quando se imagina que vem aí uma recessão, naturalmente o setor financeiro terá perdas de crédito e podem ser consideráveis, depende da duração da recessão e da forma como atinge a classe trabalhadora e como atinge a população ativa, neste caso. Temos também o setor do turismo, a aviação, a hotelaria, tantos setores que estão ainda com quedas superiores a 25%, algumas, como é o caso do índice das financeiras, está a cair cerca de 40%, quando temos negócios extraordinários financeiros com quedas muito grandes. Portanto, hoje quando nós olhamos para o S&P, as 5 maiores capitalizações é a Google, é a Amazon, é a Apple, é a Microsoft e o Facebook e contam para mais de 20% do índice. E por isso é que o índice parece que recuperou tanto, porque efetivamente são as recuperações muito mais das tecnológicas. São negócios que sofrem muito menos com esta crise parece afetar muito mais, por exemplo, negócios pequenos também, e portanto é natural, essa questão que colocas faz lembrar um pouco uma questão colocada ao Jeff Bezos, que lhe perguntaram o que é que ia mudar muito para os próximos 10 anos e o que é que ele estaria apostado nessa mudança. E ele disse que estava muito mais preocupado com o que se ia manter igual e construir a partir daí um bom negócio para o futuro. Na verdade, nós iremos continuar a consumir bens e serviços que precisamos para as nossas necessidades, que nos dão prazer, que gostamos, que precisamos e por isso o mundo vai continuar a funcionar e a evoluir. Há disrupção, certamente, vão haver alterações, mas há muita coisa que permanecerá ou que regressará à normalidade. Tenho aqui mais uma pergunta, novamente do Francisco Pires Tavares. Ele menciona aqui algumas empresas, eu não as vou mencionar propositadamente para não estarmos a falar sobre elas, mas queria de uma forma mais geral que se pudesse responder isto era ótimo. O que ele diz aqui, Isabel, a volatilidade existirá sempre, qual a sua opinião sobre o valor de algumas empresas, o valor que as empresas têm, que se julgam estáveis porque trazem valor, e depois dá alguns exemplos que eu preferia, de facto, não estar a falar sobre elas especificamente. E uma segunda pergunta também, que ele mesmo coloca no mesmo comentário é se vocês já pensaram numa formação sobre liberdade financeira. Eu gostaria só que me relembrasses exatamente, se me fizesses novamente a primeira pergunta. Sobre liberdade financeira falo já que é fundamental, é a verdadeira liberdade, é financeira. Portanto, a primeira pergunta é, a volatilidade existirá sempre. E qual a sua opinião, ou qual a tua opinião, Emília, sobre o valor de algumas empresas, o valor que as empresas têm e que se julgam estáveis, porque têm e que trazem valor? E depois dá uns exemplos de algumas que eu preferia não estarmos a mencionar. Ora bem, a volatilidade existirá sempre e ela é boa para o investidor inteligente, para o investidor em valor, porque nos permite aproveitar a volatilidade, tanto
é no sentido de queda como de subida, por isso permite-nos aproveitar quer o que valoriza extraordinariamente, porque podemos vender, quer aquilo que cai muito, porque podemos comprar. E por isso a volatilidade tem que ser aceita. Quem não conseguir ter o temperamento adequado para suportar a volatilidade não deve investir em ações. Isso mesmo. Já sabe que isso é garantido, que vai haver volatilidade. Exatamente, isso é garantido da mesma forma que a noite sobe o dia, segue o dia, porque se eu pedisse todos os dias aqui à porta da casa de investimentos uma cotação a quem passa para a casa, quanto me davam pela casa, com certeza que eu obtinha preços diferentes todos os dias. Volatilidade é pelo facto dos ativos terem grande liquidez, é uma vantagem quando os ativos têm muita liquidez, permite-nos entrar e sair a qualquer momento. Se o preço for aquele que custamos, porque estamos a comprar muito valor a desconto, podemos comprar. Se for o que custamos, porque estamos a vender mais caro do que aquilo que vale, aproveitamos e vendemos. Mas a volatilidade é essencial para podermos ganhar dinheiro no mercado financeiro. Deixa eu aqui partilhar um episódio que aconteceu nos anos 90. Eu creio que já tinha dito isto. Eu trabalhei numa grande empresa de investimentos nos anos 90, no Reino Unido. E tínhamos, apesar de eu não estar a trabalhar diretamente na área financeira, eu era programador, mas havia muitas histórias engraçadas sobre o que é que se passava nos call centers quando havia uma crise. Por exemplo, creio que foi em 97 ou 98 que a Malásia fechou as fronteiras completamente, não havia qualquer tipo de transferência de capital. Foi quando houve aquele escândalo do LTCM e quando houve uma série de países do Extremo Oriente, a Tailândia e por aí fora, que de repente sentiram o Japão. Isso. E então aquilo que aconteceu foi que o call center estava constantemente a ser inundado por pessoas com pequenos investimentos, muito preocupadas com o que ia acontecer, porque obviamente, lá está, para eles, apesar de no total era um valor para eles era muito grande, que pesava muito na sua carteira, e que não recebiam qualquer tipo de contactos das pessoas, fossem elas milionárias ou fossem elas empresas, por exemplo, que investiam em fundos para as suas pensões, porque elas já sabiam, primeiro, porque tinham essa literacia financeira, porque percebiam que era normal, por outro lado, porque mesmo que perdesse 1 milhão aqui ou 1 milhão ou 2 milhões acolá, não era uma coisa que para eles se preocupassem muito, porque sabiam que lá está, relativamente rapidamente que esse valor ia ser outra vez recuperado. E, portanto, o que é que acontecia? Íamos ter naquela altura, o call center estava a ser inundado de chamadas de pequenas, portanto, de pessoas com pequenos investimentos e não recebiam contactos absolutamente nenhum de pessoas que já estavam mais habituadas àquilo e percebiam perfeitamente que esses momentos de volatilidade estão constantemente a aparecer. É exatamente isso, e por isso é fundamental começar a investir cedo, perceber aquilo em que se investe, porque depois, nestas alturas, conseguimos tomar partido dessas pechinchas que aparecem no mercado, dessas boas oportunidades de investimento, mantemos a calma, não saímos numa altura inconveniente, numa altura em que estamos a vender muito baixo, em que estamos a perder dinheiro. E é fundamental, o conhecimento gera confiança e permite que as pessoas mantenham o norte, mantenham de facto uma orientação de criação de riqueza a longo prazo. Certo. Olha, nós estamos quase a terminar. Mas eu ia só, Norberto, pedir-te para me deixares responder à segunda parte da questão, da liberdade financeira. Claro, já me estavas a essa é uma presença constante ao longo da minha carreira no setor financeiro, de quase 30 anos. Grande parte do tempo foi a dar formação a grandes instituições pelo mundo de finanças e, por isso, a grande parte do que fiz na vida foi exatamente ensinar como é que se investe e a educação está muito presente naquilo que é a Casa de Investimentos desde a sua fundação. Aquilo que fazemos é exatamente explicar que para ser verdadeiramente livre, para se ser dono do próprio destino, nós temos que ser livres economicamente. Por isso é importante poupar, sabemos que é difícil, porque todos os dias nos bombardeiam com coisas que gostaríamos de ter, que poderíamos ter, mas temos de ser disciplinados e, como disse Buffett, às tantas, poupar, devemos gastar o que sobra do que poupamos e não poupar o que sobra do que gastamos, porque pode não sobrar nada. Nós temos que nos preocupar em poupar e em investir bem. E por isso, ter conhecimento, ir procurando saber como é que se deve investir, ir procurando ver quem de facto escolher a estratégia consistente de criação de riqueza,
ir adicionando valores e poupando ao longo da vida é fundamental para ter essa liberdade financeira, para poder concretizar sonhos e de longa data, dar a volta ao mundo, ter uma casa, colocar os filhos a estar em boas universidades, poder ser livre é extraordinário. Poder abrir um negócio porque se conseguiu juntar dinheiro e deixou-se um emprego que não se gostava tanto. A liberdade financeira é fundamental para sermos felizes a longo prazo. Bom mote. Obrigado, Emília. Olha, nós estamos para aproximar-nos do final da entrevista, eu só tinha aqui mais 2 ou 3 perguntas para te colocar, e uma delas é exatamente o que é que te move? O que me move no regresso a Portugal, criar a Casa de Investimentos, foi a partir de um livro que me ofereceram no dia do meu aniversário, e era Buffettology, e eu conhecia a história de Buffett, mas não sabia como é que ele selecionava os negócios, e foi então, teve um impacto enorme sobre mim. É isto que gostaria de fazer, poder criar riqueza aos nossos clientes, poder criar a casa onde gostaria de ser cliente, gerir o dinheiro das pessoas como gostava que me gerissem o meu. É isso que nós procuramos fazer, e por isso aquilo que me move é fazer as 2 coisas que mais gosto, que é de facto investir, e é a educação financeira, ajudar a que as pessoas percebam melhor, consigam proteger os seus interesses muito melhor, porque têm mais conhecimento. Ser cliente da Casa de Investimentos também faz parte de nós. Nós procuraremos ao longo do tempo ter os melhores retornos possíveis em segurança, mas para além disso os nossos clientes terão com certeza um caminho de aprendizagem também connosco que é muito interessante, e aquilo que nós queremos fazer agora é tornar acessível o método de investimento em valor, a filosofia que todos os dias empregamos para tornar os nossos clientes mais ricos, fazê-lo para a poupança mais pequena, para quem pode ter muita poupança, mas tem receio de experimentar. Não foi assim que foi habituado a investir, não foi nunca assim que investiu no passado, mas que com esta experiência, com o conhecimento, com este acompanhamento que damos e com a filosofia certa, podem criar o futuro. Eu gostava um dia que as pessoas pudessem deixar uma carteira de investimentos da mesma maneira que deixam um imóvel, se for uma carteira de negócios extraordinários, podê-la deixar em herança aos filhos como deixam um imóvel, porque na verdade tem uma vantagem tremenda. Quando nós investimos naquilo que são alguns dos melhores negócios do mundo, que ganham e consolidam os seus balanços em muitas moedas e que ganham os seus lucros em todo o mundo, é extraordinário, e por isso poder ter aqui criar uma legião de investidores em valor é o que nos move, poder tornar muita gente mais rica, é o que nos move na casa. Ainda bem, e espero que tenhamos ajudado também a contribuir para isso hoje, esta noite, com esta entrevista e também com a oferta dos livros aos nossos espectadores lá em casa. Olha, eu ia dizer agora uma mensagem para todas as pessoas que estão lá em casa, recordar-vos, vejam a TED Talk da Emília, basta ir ao YouTube, escrevam Emília Vieira TEDx Porto, ou TEDx Porto, tudo junto, TEDx Porto, tudo junto, enter e vão logo ao primeiro link e vocês vão ver a talk e vão ver que faz todo sentido, que está extremamente bem argumentada, é bastante persuasiva nos seus argumentos. Por isso, Emília, mais uma vez, parabéns pela talk, foi muito bem conseguida, mesmo muito bem. Obrigada, Norberto. Tive muito gosto, muito obrigada pelo convite, espero poder ter contribuído para esclarecer mais algumas pessoas. Muito obrigada pelo convite. Com certeza que sim, muito obrigado. Olha, obrigado pela tua presença, pela tua participação, pela generosidade, por teres aceitado este nosso convite, este desafio de fazer uma entrevista fora de horas, não é? Isto não é propriamente uma entrevista. Temos muito gosto em fazê-lo. Obrigado. E olha, agora obrigado a todos aí em casa que nos seguiram, espero que tenham achado interessante, há muito mais para saber, vocês podem muito facilmente também entrar em contato com a Casa de Investimentos através do site casadeinvestimentos.pt, podem descobrir muito facilmente a Emília online, ela escreve também imenso em vários jornais, por isso estejam atentos àquilo que ela escreve e sigam-na, porque vale mesmo a pena e é bom ter assim lá está, uma estrela de norte, vamos utilizar talvez essa metáfora. Obrigada. Que nos ajuda a guiar nisto, porque de facto são temas que já são complexos, são difíceis, mas que a Emília torna, creio eu, bastante mais fáceis de compreender e esmiuça isto bem de forma que qualquer um de nós consegue perceber que isto afinal não é assim um bicho de 7 cabeças tão grande como aquilo que muitas outras pessoas nos querem fazer sentir, não é? E como a Emília diz muito bem, os melhores investimentos são os simples, não é? Aqueles em que nós conseguimos compreender, certo? Exatamente, e só esse é que devemos levar a cabo.
Tal e qual. Se nós não compreendemos, não investimos, e aliás foi por pessoas andarem a investir milhares de milhões em coisas que nós não sabiam, não compreendiam, até 2007 que aconteceu o que aconteceu com a última grande recessão que nós tivemos, não é? Foi essa a grande causa, que as pessoas não sabiam o que é que era, mas iam todos em modo de rebanho investir naquilo e pronto, agora o resto da história contou, não é? Por isso, Norberto, se me permitires, eu terminava só então com a frase que o investimento em conhecimento paga sempre dividendos. E por isso é importante que as pessoas se procurem informar, que tenham conhecimento, que vão conseguir extrair muitos dividendos disso. Muito bem, obrigado. Meus caros, então, olha, na próxima semana, à mesma hora, portanto, no dia, vai ser no dia 1 de junho, que é na próxima segunda-feira, às 21 horas aqui mesmo no Facebook em direto, e depois, posteriormente, isto vai estar disponível à mesma no Facebook e no YouTube. Vamos ter uma entrevista com o Hugo Veiga. O Hugo é um grande criativo, provavelmente o criativo português mais premiado de sempre. Ele vive em São Paulo, ele lidera uma agência de publicidade em São Paulo, e vocês imaginam como é a dimensão do mercado brasileiro. E ele vem cá partilhar connosco muitas das suas epifanias não só sobre o Covid, mas também sobre filosofia de vida e sobre a criatividade da perspectiva dele. Vai ser então às 9 horas, dia 1 de junho. Adeus a todos, muito obrigado por terem estado connosco e lembrem-se que, apesar de estarmos numa situação cada vez melhor com a pandemia, devem continuar a proteger-se, devem continuar a estar dentro de casa o mais tempo possível para que consigamos acabar com esta onda péssima de uma vez por todas. Muito obrigado a todos. Adeus. E adeus, Emília. Obrigada. Deus, Norberto, obrigada. Até breve. Até breve.